O mundo tá indo pro caralho. Você tá preocupado, velho? É porque eu tô preocupado, assim, de verdade. A Rússia hoje supostamente atingiu a Polônia com mísseis e matou 2 pessoas. Polônia é um membro da OTAN, pô. Então a Rússia atingindo um membro da OTAN, o espaço da OTAN, pode escalar a guerra para níveis mundiais. Que na real já é, né? Já é uma guerra mundial. Pelo menos é uma guerra fria gigantesca, né? Eu não acho que vá para as vias de fato, como a gente já teve no passado, guerras sangrentas, etc, etc. Eu acho que... Tá tendo guerra sangrenta. uma Morreram mais de escala- 100 mil pessoas na Sim, Ucrânia. mas eu tô dizendo, é muito localizado. Para uma escalada de natureza mundial, eu sou um pouco mais cético. Por quê? Porque não é preciso. Porque você encontrou modelos de um fascismo moderno de controle social que soa muito mais tranquilo de ser conduzido. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. E olha que eu não sou de nenhuma teoria de conspiração, odeio essas coisas, porque o globalismo, Mas os você não acha que isso abortistas... não- Mas eu tô achando muito grave o que está acontecendo. Eu não acho que existe um globalismo mesmo, cara. Eu não Não, acho que é cara. teoria da conspiração, mano. Não, assim, eu não vejo motivos, como liberal que sou. Mas o que é o globalismo pra você, assim? Tipo, o que você acha que é? Cara, Como se você diz? pensar que tem forças organizadas querendo cooptar uma espécie de dinâmica mundial, quer dizer, isso existe desde sempre. Mas eu não creio que isso seja algo viável minimamente do ponto de vista da organização desse sistema ou da celebração factual disso. Acho isso uma impossibilidade, mesmo porque isso vai contra uma tese dos próprios liberais, que é de uma organização espontânea da sociedade, Não, que claro. o conhecimento está disseminado e você não tem controle sobre... Você não consegue ter controle total sobre tudo que está sendo produzido. Mas estão tentando. Claro, mas tentar é... Então, a questão A gente tenta também, é porque a gente é muito ruim, mas a gente tenta também. A questão do A gente globalismo quer isso também, é né? que ele existe, tá ligado? Existe um grupo forte internacional que tá querendo ser hegemônico no mundo. Mas essas E isso não é teoria da tentativas- conspiração, isso é só geopolítica Não, mesmo. mas é porque os caras atribuem tudo a isso, entendeu? Aí se chove na Amazônia um pouco menos, são os globalistas. Aí se o sujeito estoura uma diarreia dele na rodoviária, é porque isso são os globalistas, e não sei o quê. E vira uma coisa muito... Desculpa, velho, de verdade. Nós estamos falando dos Estados Unidos, por exemplo. Nós tivemos, de verdade, uma mídia brasileira de direita patrocinando a tese de fraude nas eleições norte-americanas. Uma fraude que o FBI não descobriu, a CIA não descobriu, a presidência não descobriu, os adversários não descobriram, o Papa não descobriu, a Europa não descobriu, mas sei lá quem do Brasil falou que teve... Ah, velho, desculpa, cara, é muita paranoia, aí atrapalha tudo. Será que é paranoia achar que pode ter havido fraude? É crack no cérebro. É? Desculpa. Aí fumou cocô. Aí, velho, quando a gente é incapaz de falar assim, não, peraí, nós temos um universo de controle interno, os caras não descobriram nada. E tá lá agora, os trumpistas tudo, falando assim, não, o Trump tentou mesmo. É o cara que dormia na casa do Trump, comia a mulher dele, falando lá, não, realmente, a gente vacilou, o Trump não queria admitir a derrota, tentou de todas as maneiras. Porque é bobo, Monark. É bobo chegar a esse ponto, entendeu? Mas a gente tava conversando aqui antes, que agora tá dando pra votar por e-mail lá nos Estados Unidos. Os caras votam até por... Então, isso é Cartaz ultra de- inseguro, né? Por que não poderia ter uma fraude assim? Mas ninguém pode... Não, eles descobriram votos depositados não sei onde lá, em lugares errados e não sei o quê. Ora, então, nós pegamos a fraude. É fraudável. Descobriram. E tá tudo certo. Bateram os resultados. Olha, é isso aqui mesmo. O que eu tô questionando é o seguinte. Não foi uma agência da inteligência brasileira patrocinada pelo Zé Ferrante, que descobriu que tem uma fraude nas eleições norte-americanas. Uma fraude que os próprios americanos não descobriram. Ah, véi, desculpa, cara. Pra Não, mim tudo dá. bem, nesse Pra mim quesito não dá. aí, desse cara, eu não sei. Mas, por exemplo, se eu te falasse que o FBI, a CIA, a NSA espiona todos os presidentes brasileiros, tem escuta no telefone dos Eu presidentes. acho, porque eles devem dar muita risada na gente. Eu acho que sim. Então, mas Eu acho. eu tô falando isso não porque... Não, esses caras são... Eles são muito retardados, velho. Não é isso que pode acontecer, já aconteceu. Já foi provado que existia escutas na Dilma. Então, é óbvio que não... Você imagina um presidente americano escutando a Dilma. Na verdade, todas as nossas comunicações, elas são processadas pelos Estados Unidos.
Então, tipo, tudo bem, falar que teve fraude com certeza é realmente um pulo gigantesco, um salto lógico enorme. Mas não dá para ignorar que existem elementos de controle social internacional fortes e que eles podem sim tentar manipular nossas eleições. Por exemplo, se você me disser assim, a Rússia tentou, por meio de uso de redes sociais, por meio de ataques hacker, plantando fake news, tentou manipular os resultados dos Estados Unidos. Não duvido. Não duvido disso. É uma coisa que pode ser bastante plausível. O que eu questiono é o seguinte. Nós começamos a entrar em certas teorias da conspiração que elas são ilógicas. O Roberto Campos ele falava que ao sul do Equador não existe lógica. A gente abandonou a lógica. Então, daqui para baixo, a gente adora falar as coisas mais malucas. E o que é pior, existe um elemento da psique humana que aprecia o absurdo. Quanto mais absurdo, mais ele é... mais vai para grupos de WhatsApp, assim. Quanto mais ridículo e absurdo. Então, para nós, seres humanos normais, não adianta falar da beleza do jardim. A gente tem que acreditar que ali existam duendes. A gente tem que falar, não, olha os passinhos. Não, mas aquele passinho que eu vi ali é uma marca de um pombo, não é de um duende. Depois que o cara decide ser idiota, acabou, Bruno. Não tem o que fazer. Ele decidiu, falou assim, eu sou um idiota e tem um punhado de idiota num grupo social comigo e agora a gente tem orgulho disso. Aí acabou, porque não existe bom senso, não existe... Por exemplo, na Rússia, as eleições que aconteceram lá nos territórios anexados, são eleições sérias? Eu não acredito em nada disso. São fraudadas? Eu não acredito nem na seriedade da nossa. Só que quando a gente vai questionar a nossa... Quando a gente vai questionar a nossa, a gente tem que questionar com um mínimo de inteligência. Falar assim, peraí, nós temos esses dados aqui, nós temos que melhorar esse quadro. Agora, os caras estão... Vamos questionar as urnas eletrônicas brasileiras? Vamos. Qual que é a alternativa que nós temos aqui hoje? Não, aperfeiçoar, pressionar e não sei o quê. Cadê os políticos brasileiros? Bom, eles tentaram aprovar voto impresso. Tentaram porra nenhuma, passaram, cara. Eu tava lá dentro. Né? Era tão ridículo. No dia que o projeto de lei... Ao menos, foi pautado, foi pra comissão. Eu trabalhei nessa pauta dentro do Congresso. Monark, era tão ridículo que eu tinha crise de riso. Foi feito pra não passar. Desculpa. Entendi. Os caras inventavam soluções. Faltava falar assim, agora você vai digitar, aí vai ter um esquilo que vai girar o voto impresso e vai ter... Era um troço ridículo. Foi feito para não dar certo. Entendi. Então não era um debate sério, era um debate de natureza ideológica. E política. Então, ninguém está questionando que a gente tem que procurar meios mais efetivos, melhorar isso, melhorar a segurança, etc. Mas o que a gente está discutindo? A gente está falando voltar a anotar no papel e falar que isso vai ser melhor? Claro que não. A gente eu acho que uma urna com voto impresso, auditado por externos, com código-fonte aberto, eu acho que poderiam ser coisas a se fazer, né? Eu acho. Yeah.